O mandato presidencial na história da nossa república já foi de 4 anos, já foi de 5 anos, e a gente teve até um presidente com 6 anos, que foi o último presidente do regime militar, João Figueiredo. E desde 1997, valendo para a eleição de 98, o Brasil passou a ter a reeleição. Então, a reeleição é, na nossa história, algo muito novo, muito novo. Nós temos 3 episódios apenas de reeleição. A que deu a vitória em primeiro turno para o Fernando Henrique Cardoso e a que deu a vitória em segundo turno para o Lula e para Dilma. Os 3 incumbentes, presidentes, disputaram a reeleição e venceram. E a gente chega, neste momento do processo eleitoral, com um quadro que gera muita especulação sobre o que vai dar. Na vez em que o presidente da República foi reeleito em primeiro turno, ele tinha, nessa época do ano, 47% das intenções de voto. E o segundo colocado, que era o Lula, 24%. Então, Fernando Henrique, 47%, Lula, 24%. E deu o primeiro turno. Na eleição de 2006, que foi a reeleição do Lula, nessa época do ano, Lula tinha uma pontuação semelhante à de Fernando Henrique. Fernando Henrique tinha 47%, Lula tinha 46%. Alckmin tinha mais do que Lula, não 24%, como Lula tinha 35%. Então, você vê, a distância entre Fernando Henrique e Lula na eleição de 98, que Fernando Henrique venceu em primeiro turno, era de 23%, 23 pontos percentuais. Era uma distância grande. A distância entre Lula e Alckmin na eleição de 2006, que foi vencida em segundo turno, era, nessa época do ano, de 11 pontos. 11 pontos. E Lula vinha num curso, em 2006, ele vinha perdendo um pouco de voto. Ele chegou a ter 49% das intenções de voto. Nessa época do ano em que a gente está, em 2006, ele tinha 46%, e Alckmin subindo. Alckmin subia 2%, Lula caía 3%. Mas ainda assim havia uma especulação sobre o primeiro turno, até porque a nossa experiência até então, com uma pontuação do primeiro colocado deste tamanho, tinha sido uma vitória em primeiro turno. Fernando Henrique chegou na eleição e teve 53% dos votos válidos, Lula 31% dos votos válidos. Quando chegou em 2006, muita especulação sobre o primeiro turno, muita especulação. Nessa época, vai dar, não vai dar, vai dar, não vai dar. O que aconteceu foi que o Lula deu uma quedinha e o Alckmin deu uma subidinha. O suficiente para, em votos válidos, Lula fazer 48,6% dos votos válidos, precisando de 1,4%, e Alckmin, uma subida expressiva na pesquisa nesta época do ano, então, como eu disse, 35%, ele chega a 41,6%. O que aconteceu foi que houve uma migração para o segundo colocado, de votos, então, intenções de votos, naquele momento, entregue para outros candidatos, e houve uma redução da diferença. O Lula bateu na trave e não levou no primeiro turno. Foi para o segundo turno, venceu com 60,8% dos votos, e Alckmin conseguiu reduzir o número de votos que tinha. Em vez de ter 41,6%, terminou o segundo turno com 39% das intenções de voto. Tudo para dizer que, mesmo a pontuação do primeiro colocado, Lula e Fernando Henrique, um levou no primeiro, outro levou no segundo, porque o eleitor se mexeu de um jeito em 98 e o eleitor se mexeu de outro jeito em 2006. A história é curta da reeleição. Então não dá para dizer
em 40% das vezes, em 50% das vezes, em 6 vezes. Não, tem 3. Uma em primeiro turno, 2 em segundo. Na eleição de 2014, que foi a outra reeleição, a gente viu um X. A gente viu um movimento diferente destes dois que eu falei. Porque nesses dois não teve X. No primeiro houve uma confirmação em primeiro turno. No segundo, Alckmin subiu, mas não passou Lula. Em 2014 teve um X, não com Dilma, que estava em primeiro colocado. Nessa época do ano ela tinha 36, olha a diferença. Não 46 como Lula, não 47 como Fernando Henrique, mas 36. E a Marina Silva tinha 33, estava colada, empate técnico. Aécio, que foi para o segundo turno, estava lá atrás com 15. E aí as pesquisas foram sendo feitas, até o dia da eleição foram 4 rodadas. Dilma sai de 36 para 37, para em 40. Marina começa um processo de desidratação. 33, 30, 27, 25, 24. Aécio começa uma subida. 15, 17, 18, 20, 21. Empata com Marina Silva na margem de erro. E na reta final, um resultado em primeiro turno. Dilma confirma mais ou menos a pontuação que ela tinha dentro da margem de erro. Estava 40 nas pesquisas, tem 41,59. Aécio dá uma estilingada e sai. Claro que no caso do 41,59, votos válidos. Aécio dá uma estilingada. Marina cai de 24 para 21. Aécio sobe de 21 para 33. E vai para o segundo turno. Então a gente viu um X, mas foi um X no segundo colocado. Seria como se agora o terceiro colocado, que é o Ciro Gomes, conseguisse dar uma estilingada e passar Jair Bolsonaro. Naquele momento, você tinha um líder importante, de um partido importante, com uma estrutura de apoio político importante, com um tempo na televisão importante, e ele conseguiu, com um discurso, e também com ataques muito fortes contra a Marina Silva, feita pela campanha da Dilma, que era tocada pelo marqueteiro, que hoje é do Ciro, João Santana, ela foi desidratando e o Aécio Neves foi subindo. Então imaginar que hoje Ciro Gomes passaria Jair Bolsonaro é algo absolutamente improvável. Não tem muita lógica política, mas seria isso para repetir 2014. Então se a gente conhecer um X, o X foi o X do segundo com o terceiro colocado. E foram os dois, portanto, para o segundo turno. Aécio e Dilma, Lula e Alckmin. Foram os 2 segundos turnos que a gente teve. E as pesquisas retratavam esse movimento, que de fato aconteceu. Aécio Neves, num movimento de aceleração identificado pelas pesquisas, chega ao segundo turno, com uma acelerada final nos últimos dias, aliás, nas últimas 24 horas, já Lula e Alckmin dá mais ou menos, deu uma acelerada ao Alckmin, mas dá mais ou menos o que aconteceu. Então a sociedade, em 2006 e em 2014, fez movimentos para um segundo turno e escolheu as forças que tinham a maior vitalidade na política daquele momento para disputar o segundo turno. Não era Marina Silva. Marina Silva era uma figura, é uma figura extraordinária como pessoa, mas não representava uma força política expressiva. Ela vinha de um recall, mas a força de oposição ao PT naquele momento era o PSDB e a sua rede de apoios. Então, a gente viu no segundo turno, nas 2 oportunidades em que o Brasil conheceu o segundo turno, as 2 forças mais, digamos assim, opostas e reais da sociedade, disputando uma vaga, a única vaga do Palácio do Planalto, que é o que já está acontecendo agora. Ninguém tem dúvida de que o PT e o Lula com o Bolsonaro representam as 2 forças antagônicas realmente expressivas hoje na sociedade. Não há PSDB, que ficou pelo caminho, não há PDT, que está lá atrás, não há PSB, enfim, que está junto, na verdade, com o PT, mas não há, porque a gente teve o PSB com o Eduardo
disputando a eleição anterior. Bom, o que eu quero dizer é que neste momento, agora, é impossível afirmar, pelas pesquisas que estão aí, que teremos um segundo turno, que é o mais provável, ou teremos o primeiro turno, que é o mais improvável. A pesquisa, ela analisa o comportamento do eleitor até este momento, mas o que se pode dizer é que a pesquisa persegue o comportamento do eleitor. Ela não antevê o comportamento do eleitor. E o eleitor, nesse momento, ele está fazendo suas reflexões. Fez suas reflexões pelas sabatinas, entrevistas, fez suas reflexões durante o único debate, o incrível debate, o debate histórico feito na Band, e está pensando, o que eu faço? Não é que ele está pensando se ele vai votar no Lula ou no Bolsonaro. Até tem esse cara que pensa se vai votar no Lula ou no Bolsonaro, mas é pouquíssimo eleitor. O que ele está pensando nesse momento é: eu hoje garanto a presença dos meus segundos preferidos no primeiro turno, ou eu vou com aqueles outros candidatos e depois penso no segundo turno com qual dos dois eu vou ficar. Por quê? Se as pesquisas, se o eleitor caminhar para esse movimento de intensificar o seu candidato preferido, digamos, que não seja o Bolsonaro ou o Lula, a gente vai ver um fortalecimento da candidatura da Simone Tebet, eventualmente do Ciro Gomes, e aí então é a garantia do segundo turno. E depois os eleitores vão se posicionar entre Lula e Bolsonaro. Ou então não, por cansaço, e a gente já disse isso aqui, e tem muita gente apostando nisso, por cansaço, o eleitor já vai se posicionar entre Lula e Bolsonaro. E se essa divisão acontecer, a gente pode ter um segundo turno ainda assim, ou então ter uma vitória em primeiro turno. Basta ver que as porcentagens de Lula em 2006 e de Fernando Henrique em 98 eram parecidas, mas a sociedade se posicionou de forma diferente. No primeiro caso, aliás, no caso do Fernando Henrique, né, no caso anterior, no primeiro caso de reeleição, disse: quer saber, vou com esse Fernando Henrique mesmo, e deu a ele uma vitória 53%, que não é uma vitória elástica, generosa, grande, ou vou para o segundo turno, e naquele caso deu a vitória para o Lula, mas de repente pode ser para o Bolsonaro, e aí elegeu o presidente com 61% das intenções de voto. Então, quem hoje está fazendo aposta para lá ou para cá, quem acha que vai dar isso, quem acha que vai dar aquilo, vai vendo ao sabor das pesquisas do dia. Teve pesquisa que já apontou uma curva, e a gente viu nessa semana mesmo, no começo da semana, uma quedinha do Lula com uma subidinha do Bolsonaro, e teve pesquisa que mostrou uma quedinha do Bolsonaro. Então, podemos estar num processo de estabilização, ou podemos ainda estar num processo de deu uma estabilização, aí alguns acordam e falam: ih, caramba, desse jeito vai ser complicado, pode dar primeiro turno, aí vota e descarrega os votos no Bolsonaro. Ou então, puxa vida, que bom, pode dar primeiro turno, vai lá e descarrega o voto no Lula. Então esse movimento vivo que as pesquisas captam é a magia dessa reta final da eleição, as pessoas fazendo cálculo. E não é o cálculo só dos conteúdos, como eu já disse aqui, as pessoas não estão votando no Lula ou no Bolsonaro porque o Lula ou o Bolsonaro tem este ou aquele programa. É difícil acreditar que hoje tem muita gente que sabe exatamente o que o Bolsonaro vai fazer ou sabe exatamente o que o Lula vai fazer. É de se perguntar se eles dois sabem exatamente o que vão fazer, porque tem que construir um arco de alianças, tem que rever seus programas, mas você sabe, e o eleitor sabe, aquilo que essas forças representam. E a representação dessas forças, as bandeiras que eles defendem, é o que vai decidir. Se der uma forcinha maior para esta bandeira, se o Bolsonaro acertar a mão na campanha, acertar a comunicação, amanhã tomar certos cuidados, etc., eventualmente ele pode dar uma subidinha e espremer e provocar o segundo turno. Se errar a mão, e a impressão que dá é que hoje está muito mais na mão dele, você pode ter sim uma vitória em primeiro turno. Então nós estamos num momento de dúvidas em que os números não autorizam nenhum especialista a cravar qual vai ser o caminho da eleição, e por este motivo eu trouxe os números
das vezes em que a gente teve reeleição no Brasil.